Com certeza você já ouviu a clássica "na natureza só sobrevivem os mais fortes". Mas e aqueles que permanecem escondidos para sobreviver? Hoje vamos te contar como a camuflagem se tornou um dos maiores artifícios da evolução para a sobrevivência dos mais fracos. Primeiro, precisamos falar sobre a questão evolutiva. Na natureza, todos aqueles que não são agraciados com uma grande força, venenos de proteção, agilidade e velocidade viram automaticamente alvos fáceis. Nesse sentido, a camuflagem é um artifício que foi surgindo ao longo da evolução e da seleção natural para que os mais fracos pudessem adquirir vantagem e sobreviver dentro do seu ecossistema. Quando falamos de camuflagem, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é um camaleão, que consegue adaptar a sua pele rapidamente em qualquer ambiente que está. Mas ela não necessariamente está ligada somente a esse recurso. Vamos fazer um exercício. Você consegue pensar em algum animal verde que mora no deserto? Provavelmente não. Nesse ambiente, a maioria dos animais terão cores terrosas e parecidas com o solo para facilitar o seu disfarce. Assim como em ambientes mais diversos, como grandes florestas, a variedade de espécies com pigmentações tende a ser muito mais colorida. Isso tudo por conta da evolução, da seleção natural e, claro, da camuflagem. Com certeza você já ouviu falar que quanto mais colorido o animal, mais venenoso e perigoso ele é. Isso é realmente verdade, pois esses animais não precisam se esconder por proteção. Então, nunca foi preciso adaptar a sua aparência para sobreviver. Mas como esse processo funciona? Quanto tempo leva para uma espécie mudar a sua aparência para se camuflar? As cores de um animal costumam vir dos genes dos seus pais, ou seja, esse é um aspecto dentro das espécies que vem naturalmente da seleção natural. Espécies com cores mais discretas têm mais chances de sobrevivência e, consequentemente, espalham seus genes em maior número. O conceito de seleção natural diz que as espécies se moldam na natureza de acordo com as suas necessidades. Um exemplo clássico disso são as mariposas apimentadas, que anteriormente à década de 1950 tinham um corpo mais claro para se misturar às cascas das árvores. No entanto, com a ascensão do industrialismo e com os visuais das cidades se tornando cada vez mais cinzas e escuros, essas mariposas se destacavam e viraram presas fáceis. Foi aí que a seleção natural entrou em cena. As mariposas apimentadas de coloração mais escura, que antes eram consideradas raras, conseguiram se reproduzir em maior quantidade. Agora, eram elas que se camuflavam em meio aos prédios, ao tempo cinzento e às árvores mais escuras. Então acabaram se tornando a cor principal da espécie. Tá achando que acabou? Que nada! No final do século passado, os processos de purificação do ar no Reino Unido fizeram com que as árvores voltassem a ter uma coloração mais clara. O resultado, vocês já devem imaginar. As mariposas apimentadas de tom mais escuro voltaram a ser consideradas mais raras do que as demais. Agora, estudos indicam que elas têm 9% menos chances de sobreviver na natureza do que as irmãs de cor mais clara. E mesmo com esse exemplo das mariposas, não quer dizer que uma espécie não pode ter uma cor que, automaticamente, só a mais camuflada vai sobreviver. Na verdade, é o oposto. Lembra que eu disse lá no início que os animais se adaptam ao seu ambiente? Pois então, essa disparidade de cores dentro de uma mesma espécie permite com que elas estejam presentes em vários ambientes e ecossistemas diferentes. Um exemplo claro disso é o que acontece com a Timema christinae, uma espécie de bicho-pau que vive nas montanhas de Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Segundo os estudos conduzidos por pesquisadores da Universidade de Sheffield, esses insetos têm duas versões, uma de cor verde sólida e outra com pequenas listras brancas pelo corpo. Dependendo do tipo de arbusto que os cientistas analisavam, era possível identificar uma predominância de determinada coloração. Como o bicho-pau não tem asas, eles tendem a passar toda a sua vida em um mesmo arbusto. Resumindo, a variedade de cores aumenta as chances de sobrevivência de uma espécie desde que elas estejam no arbusto certo. Mas é claro que também temos os nossos amigos que quebram tudo isso que eu acabei de explicar e que simplesmente se misturam a qualquer ambiente em que estão. Pode entrar, camaleão! No caso dessa espécie, a mudança na coloração serve para defesa, mas também para ajudá-lo como predador. O mais bizarro, no entanto, é que isso é feito de forma totalmente involuntária.
O que acontece é que o cérebro do camaleão recebe a luz que incide na retina e passa a comparar essa luminosidade com aquela refletida no ambiente. Então, depois disso, o órgão transmite hormônios para que as células da pele assumam uma cor diferente para o local onde ele está. E bom, ficou claro que a camuflagem favorece sim os mais fracos. Mas para toda regra existem exceções. Em lugares que possuem grande escassez de recurso, tanto os predadores quanto as presas vão ter as suas cores camufladas ao ambiente, como os ursos polares, por exemplo. Mas e aí? Você sabia que a camuflagem era um recurso de defesa? Gostou desse vídeo? Dá um like, compartilha com seus amigos e comenta aqui o que você achou. A gente se vê na próxima!